Brasília delirante e suas urgências vergonhosas. É Ilha da Fantasia, né? Realmente é Ilha da Fantasia. Começando pelo governo Lula. Ontem eu mostrei aqui os dados do... Vou até relembrar aqui os dados do Datafolha, pesquisa, sobre o impacto inflacionário na vida das pessoas. 58% dos brasileiros reduziram compras de alimentos, segundo o Datafolha. As pessoas estão comprando menos comida. Não é simplesmente deixando de comprar carne. É deixando de comprar carne e comprando menos arroz, menos feijão, diminuindo o volume do que compra. É o cara que vai no mercado, sai do mercado sem dinheiro e levando menos comida do que na semana passada, do que na semana anterior. Entre os mais pobres, até 2 salários mínimos, são 67% os que dizem que reduziram as compras de alimentos. 8 em cada 10 brasileiros adotaram alguma mudança de hábito de consumo em resposta à inflação. Sair para comer fora de casa, menos. Andreasa, mas isso é supérfluo. O cara que, por exemplo, tem o hábito de comprar uma pizza ou 2 pizzas grandes para comer com a família no domingo. Andreasa, isso é supérfluo. É supérfluo. Um trabalhador, um pai de família, de classe média, comer uma pizza com a família no fim de semana, o cara deixou de fazer isso. Mas com isso a gente pode viver sem isso? Pode viver. Mas não chama de supérfluo. Se o cara olha para Brasília, esse é o delírio. Se o cara olha para Brasília e vê 50 bilhões de reais reservados para emendas parlamentares. Resumindo, boa parte dessa grana destinada para pavimentar a fazenda que serve para pavimentar a estrada que serve à fazenda de algum Juscelino filho da vida. Aí o cara fala, pô, aí já não fica tão supérfluo assim. Gera irritação essa mudança de hábito de consumo, vendo como a vida não sofre nenhuma alteração na Ilha da Fantasia. O cara deixa de comprar, não consegue comprar um pedaço de alcatra. Tinham prometido para ele picanha, mas ele não consegue comprar um pedaço de alcatra. E aí se informa, e aí não é desinformação, vê que os togados, corporativamente, se organizando para garantir penduricalhos benefícios que fazem os seus salários chegarem a contas de 6 dígitos. E o cara não consegue pagar, não tem dinheiro para pagar uma pizza para os filhos. Essa é a Ilha da Fantasia. E o governo Lula, diante da inflação, porque não há projeto de país, não há projeto de país também no bolsonarismo não, tá? Como eu vou falar na sequência. Esse delírio impopular da ideia de anistia. O governo Lula responde à inflação porque só pensa em reeleição, investindo em medidas que mantêm a inflação viva entre nós, contra o mandato dado ao Banco Central. Acrescento aí a questão da segurança pública. Qual é o projeto? O governo Lula designou como responsável pela formulação de política pública para a segurança Ricardo Lewandowski. Ponto final. Cuja maior preocupação nos seus anos todos de ministro do Supremo foi o encarceramento em massa. Não o combate à criminalidade. Não o controle das fronteiras. Isso não muda agora como executivo na condição de ministro da Justiça. E aí surge essa PEC da segurança pública. Você já leu o texto? Já leu o que circula a esse respeito? Onde está o centro na questão que, a meu ver, é esse, o centro da preocupação do governo federal? O controle das fronteiras brasileiras? Muito preocupado em gestão de polícia, Ricardo Lewandowski. Então,
A segurança pública surge como bandeira, de repente, tudo muito improvisado no governo Lula, não como expressão não como expressão em política pública de um programa, de um projeto de país. Não é. Há uma inversão da lógica constitutiva de política pública no Brasil. Um marqueteiro agora que determina a política pública que tem que vir. Que é uma inversão óbvia da lógica. Um marqueteiro recebe pesquisa, não é isso? Recebe pesquisa e toma um susto. Caraca! Meu Deus do céu, a segurança pública é a grande preocupação do brasileiro. Precisamos de um programa para a segurança pública. Aí vem a PEC da segurança pública, pautada pelo marqueteiro, que deveria ser o contrário. Projeto de país, uma visão para o país, goste ou não, em função disso, para a segurança pública, uma proposta, aí sim, a ser embalada para linguagem publicitária pelo marqueteiro, para a comunicação. Mas é o contrário que acontece. E aí a gente tem o quê? Como no caso da PEC, eu até fiz o levantamento ontem, da PEC da segurança pública proposta por Ricardo Lewandowski. Gastos com segurança previstos obrigatoriamente pela PEC da segurança pública não tem previsão orçamentária para como financiar o Fundo Nacional de Segurança Pública, o Fundo Penitenciário Nacional, mais uma política pública prioritária, como aquela, não nos esqueçamos, do pé de meia, tão prioritária, mas não está no orçamento, está pendurado para fora do orçamento. A mesma coisa com a segurança pública, porque é tudo feito reativamente, no improviso. Porque as pesquisas captam que essa é a preocupação do brasileiro, por óbvio, a segurança pública. Então nós temos a seguinte circunstância, meus amores. É a imagem que eu tenho batido aqui com frequência. Os caras, o trabalhador, cara, quer ir para o mercado, para o supermercado, não sabe se chegará no mercado, segurança pública, violência, não sabe se chegará no mercado, não sabe se chegará no mercado com dinheiro, se vivo, pelo menos não roubado, e uma vez chegando ao mercado, sabe, meu Deus, cheguei ao mercado, graças a Deus. Essa é a realidade das grandes cidades. Somos todos baleáveis nas grandes cidades. Uma vez chegando ao mercado, sabe que sairá sem dinheiro e levando menos comida do que uma semana atrás. Essa é a realidade brasileira. Aí todo dia sai pesquisa. Todo dia sai uma pesquisa com medições variadas, com centro da análise do objeto diferente, mas todo dia sai pesquisa mostrando a exaustão do brasileiro, a desesperança do brasileiro, exaurido e irritado, porque olha para o Brasil e vê que essa galera não percebe a realidade, não percebe a existência real, o ser real. Essas são as condições perfeitas. Por exemplo, ministro do Supremo, aconteceu o ministro Gilmar Mendes em Harvard, certo? Discursando e dizendo, isso ecoa, isso chega nas pessoas, as pessoas ficam indignadas com isso. Comparando a Lava Jato, olha aqui, a Lava Jato teve muitos problemas, eu sou crítico delas, e vocês sabem disso. Corrupção no processo legal. Aliás, abrindo as brechas para que Dias Toffoli, entre outros, dinamitasse, fizesse terra arrasada como se não tivesse existido um esquema monumental de corrupção no Brasil. A Lava Jato tem muitos problemas, certo? Mas a corrupção existiu, a pilhagem a partir da Petrobras existiu, bilionária. Aí vai o ministro do Supremo e compara essa operação que desnudou corrupção tremenda, corruptos e corruptores, corrompidos e corruptores, bilionário, roubo glorioso de dinheiro público. Compara essa operação ao PCC, isso gera indignação, porque as pessoas têm memória. Essa é a ilha da fantasia. É o bicho pegando, todo mundo baleável no Brasil, e o Congresso preocupado em ter suprimentos para a Codevasf fazer as suas obras, via orçamento secreto. Todo mundo baleável e a direita, a oposição, o bolsonarismo, preocupado com a impunidade de um golpista. Por quê? A oposição também é uma vergonha.
Urgência vergonhosa. As urgências são vergonhosas. De quem está no poder e de quem quer voltar ao poder.